Fala pessoal, estamos começando aqui mais um No Meio do Job! Sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Fazia tempo, hein, galera? Fazia, tava com saudade. Tava com saudade, hein, de falar aí. Tava com saudade de falar no microfone? Cara, nem tanto, porque eu tô sempre falando, né? Mas desse ar-condicionado e tal, que aperta a minha garganta, adoro. Salinha descolada, né? Exato. Mesinha. Estúdio novo. Bem bacana, bom muito demais. bom, muito bom. 3 telas aí, estúdio. Estamos aqui visitando, muito legal. E, gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre a metodologia Full Service da Hero. Essa metodologia que a gente desenvolveu em 2017, no longínquo 2017. Lá se vão 7 anos já de metodologia Full Service, que a gente vem aparando alguns parafusos aí, melhorando essa metodologia, né? Sempre. Isso aí. E essa semana saiu, né, uma reportagem, né, semana passada, se eu não me engano, né, que dizia a respeito que as agências estão perdendo margem, né? E aí isso está abrindo um campo, né, de discussão. Repercutiu. Qual é o melhor modelo de agência, né? E nós sempre acreditamos no full service. E aí queria começar, gente, o nosso podcast de hoje levantando a primeira pergunta aqui para vocês, que é: o que é uma agência full service? Né? Eu acho que antes da gente falar sobre a nossa metodologia, a gente deixar claro para o público qual é o nosso modelo, né? E aí, quem começa aí? Bom, uma agência full service, ela se baseia muito numa entrega onde o planejamento é o produto central e os desdobramentos podendo ser online e offline. Hoje a gente vê muita agência full digital, né? E, a meu ver, é o ponto onde a falta de liquidez acontece. Por quê? Como diria Elis Regina, a gente ainda vive como os nossos pais. E muito da publicidade que ainda dá dinheiro com margem ainda está no offline, nas mídias tradicionais. Então, é sempre importante a gente pensar em formato de agência 360. Muito, aliás, ainda mais num universo onde se fala muito da multicanalidade, né? E eu vou além, eu digo mais. Acho que retorna a pergunta, né? O que a agência full service não faz, né? E eu acho que é muito isso. Acaba sendo, né? A gente acaba sendo um hub de soluções criativas, né? De atender diversas necessidades que a equipe interna não consegue resolver, né? Principalmente a equipe de marketing. Então, acho que a agência full service acaba sendo esse hub de soluções muito para o lado criativo, técnico da coisa, né? Do desenvolvimento, da comunicação também. E eu sempre, né? Desde sempre falava, a gente é uma agência que, cara, não tem o que a gente não faça, né? Exato. Complemente, Leandrinho, complemente. Não, eu acho, concordo com isso que vocês disseram, né? Que, assim, o que eu vejo muito numa agência full service, né? Uma agência full service não é uma agência somente de execução. Ela é uma agência estratégica, que vai pensar no negócio, né? De maneira estratégica, e às vezes ela transborda a comunicação. Né? Então a gente pensa às vezes em coisas, né, que vão, por exemplo, para o processo de venda, dentro do ponto de venda, né? A gente analisar ali qual o melhor layout de loja, às vezes, dentro do ponto de venda, e como que isso se integra com os canais digitais, como que a gente consegue fazer uma comunicação que persiga, né, o consumidor em todos os momentos, né? Então, sem dúvida. Eu acho que essa é a grande vantagem do full service, e o que é muito legal, né, e é uma coisa que a gente sempre disse, né, desde o começo, desde quando a gente acredita nesse modelo de negócio, né, com a Hero,
o quanto isso agora, nesse momento, com a inteligência artificial, com os canais, a parte de execução, né, sendo colocada em xeque. Porque assim, tudo que é muito de execução vai ser substituído pela inteligência artificial. Esse pelo menos é o que está se vendendo no mercado, né? Então você pega a meta. Eu vou fazer execução de anúncio. Quem vai fazer essa execução é a inteligência artificial, porque ela vai fazer muito melhor. Mas quem vai ser a parte consultiva, que vai apontar o nariz do navio para o lugar que a empresa precisa? É uma agência que é estratégica. Sem dúvidas. Né? Eu acho que, cara, tem o lance que a agência full service ela não se limita, né? Então tem um lance de imersão dentro da marca, né? Um olhar diferente de quem está de dentro, mas um olhar também, né? com carinho, com profissionalismo, entendendo ali aonde dá para até onde dá para ir, né? Mas muito esse lance do cara, eu não me limito, né? Então você contrata uma agência que é para fazer só ads, ela só vai fazer ads. Você contrata uma agência só para fazer outdoor, ela só vai fazer isso. Ela não vai pensar além, né? Muitas das vezes. Ela vai estar preocupada com aquela entrega. E eu acho que a agência full service, por ser estratégica, tem muito isso. Então, de pensar o omnichannel, de pensar o 360, né? Todas as variáveis, coisas novas que ainda não existem, né? Todo esse mar para navegar sem essas limitações. Realmente. A agência full service, gente, hoje é algo que vem sendo muito discutido e a gente está aqui para destrinchar o que é uma agência full service e o poder dela pro seu negócio, né? Então, seguindo aqui, meus amigos, eu queria que vocês falassem como que, pegando o gancho do Alê, né? Como que uma agência full service evita fragmentação, né? Então, qual que é uma dificuldade hoje que a gente vê muito em departamentos de marketing, né? De grandes empresas, por exemplo, né? Eles têm várias agências e a comunicação fica fragmentada, né? Por quê? Cada agência entende de uma forma. Então, os redatores são diferentes, os diretores de arte são diferentes. E apesar de haver um guia de marca, né? Você tem uma comunicação que às vezes acaba se fragmentando, né? Principalmente em empresas que estão começando uma cultura de anunciante, né? Sim. Então, como que uma agência full service pode ajudar, né, esses anunciantes a terem menos fragmentação na sua comunicação? Uma agência full service, ela é, por essência, flexível. E tão flexível que ela pode agir como uma consultoria, onde ela vai servir como o head da área. Então, ela vai planejar e coordenar para que todos os parceiros, agências, consultorias, estejam alinhadas a um planejamento, a um objetivo e ao alcance desses números. Mas ela também pode ser um braço de execução, além do planejamento. Então, isso facilita com que você se encaixe em pequenas, médias e grandes. Acredito que esse é o melhor formato de trabalho para que você tenha um alinhamento e sinergia com todos da equipe, né? Obviamente, em grandes empresas você vai ter vários parceiros, isso é natural, mas você precisa ter alguém para trabalhar com todos eles. Pode ser uma equipe interna? Pode, mas você vai ter que ter uma equipe interna muito qualificada para isso. Você tendo um parceiro que é full service, mas especializado em planejamento, como é o nosso business e como são a maioria das grandes agências, dos grandes grupos, você consegue ser um apoio do head da área, trabalhando de maneira estratégica. Precisou de alguma coisa que nenhum parceiro atende, você já tem esse parceiro em casa, você já pode fazer com essa agência full service. Esse fator coringa é muito interessante, né? Porque a agência full service, ela consegue
se modelar aos parceiros atuais, né? Então, não significa que você, vou contratar uma agência full service e vou automaticamente dispensar todos os meus parceiros. Existe essa possibilidade? Sim, a agência full service consegue atender, né, todo tipo de demanda. Então, se, por exemplo, você quiser centralizar toda a comunicação na agência full service, é totalmente plausível e a agência full service vai conseguir te atender com time, com corpo, né? E às vezes numa condição até mais barato do que um time, né, que não é compartilhado, né? Porque o que é o grande lance da agência full service? Você contrata um fragmento de profissionais, né? De diversos profissionais. Então, quando você vai, por exemplo, fazer um post que seja na agência Hero, por exemplo, esse post passa por diversas pessoas, passa por um atendimento, por um projetos, passa por um redator, passa por um diretor de arte, por um diretor de criação, por um diretor, por uma revisora. Então, assim, são diversas as pessoas que olham aquele trabalho, uma equipe multidisciplinar, só que é um pedacinho daquele profissional que você consegue contratar. Então, isso é uma vantagem competitiva e também de investimento, né? Tem diversos formatos. Você pode contratar uma squad dedicada, como as grandes agências fazem para grandes contas, Exato. né? Mas no estilo full service você pode pegar um part-time, né? E dividir isso com outras contas, com outros clientes, né? Então essa conta fica muito mais barata. Exato. A grande vantagem da full service e que você destacou é essa questão de cada um fazer uma coisa. Dentro do cliente, você pode ter um responsável por social media, até uma diretoria focada nisso, um departamento. Mas ter um profissional só que vai fazer tudo, texto, arte, interação, contato com influenciadores, isso não faz sentido. Hoje, nas agências full service, você tem um departamento só de engajamento para fazer essa interface com os influenciadores, que hoje é um canal de mídia. Então, acredito que essa é a grande vantagem. Não é a forma mais barata de se fazer, mas é a forma mais eficiente. Exato. A gente vê que no médio, longo prazo, né, acaba até se tornando mais barato, né? Porque às vezes tem muito anunciante que a gente pega, né? E é engraçado porque a gente já está há muito tempo no mercado, né? São 13 anos de agência já, né? Só de método Hero, método full service, nós temos 7 anos, né? Que a gente estava contando aqui antes. Então, quando a gente pega, né, alguns anunciantes que assim no passado fragmentaram, né, e aí voltaram agora, né, depois de dar muita cabeçada, de passar nervoso ali com parceiros, né, de não conseguir ter uma comunicação unificada, agora nos procuram e acham o investimento, até que o investimento, cara, que vai compensar e muito, porque não ter um planejamento, não ter um olhar estratégico custa muito caro, né? E no longo prazo isso se torna um valor grande, né? de ineficiência, né? Fora que Sim. você tendo um parceiro para negociar, fica muito mais fácil, né? Sim. O poder de negociação Não, eu acho que o muito ponto maior. que você comentou da flexibilidade, né, cara? Tipo, você ter flexibilidade para mudar a rota ou surgir uma urgência, né? Pô, um material que mudou uma lei, eu preciso atualizar todo o material. Meu, você já tem o contato, você já tem a agência, já sabe quem vai fazer, né? Então acaba sendo interessante também nesse sentido, né? Mas eu acho que de tudo, cara, uma coisa que é interessante também é essa questão, né? Principalmente dentro da Hero, que a gente tem a equipe multidisciplinar participando do planejamento, né? Então, entender as necessidades do cliente, né? Quais são as dores, quais são os problemas que precisam ser resolvidos e ter uma equipe multidisciplinar para pensar naquilo como um todo, né? E não se limitando de novo a, tipo, pequenas, né, fatias ali do escopo. E por conta de tudo isso que a gente falou, pessoal, vocês acreditam que a agência full service hoje é uma tendência?
Na verdade, a agência full service Ela sempre existiu, né? é isso que eu ia dizer. Quando a gente abriu a Hero, a gente entendeu que o melhor formato seria ser full service pela multicanalidade da publicidade. E isso iria ao encontro de toda a tendência de fragmentação e especialização que o mercado ia. Então, a primeira coisa que a gente encontrou no mercado foi uma barreira de entender como que o planejamento seria operado, né? Até a gente amadurecer o produto e começar a desenvolver o planejamento estratégico e tático, né? Então, hoje, diante dessa reportagem que você estava falando, do estudo que a ABAP fez, e a reportagem feita entrevistando a Márcia Esteves, presidente da ABAP, ela fala justamente disso, que a entrevista foi feita, o estudo foi feito com agências full service. E hoje 80%, mais de 80% das agências que estão na ABAP, por exemplo, são agências full service. Então, eu acredito que não é uma tendência, mas é o que dá certo no mercado. É o que dura muitos anos. É o que faz um negócio de sucesso. E aí, se isso volta a ser tendência, a tendência é sempre cíclica, né? Pode ser que sim, pode ser que sim. Uhum. Eu acho que é isso. Você precisa flexibilizar, né? Você ficar engessado, cara, eu só faço isso. Cara, hoje você faz isso, amanhã a inteligência artificial está fazendo o que você faz. Então, assim, aí você não tem flexibilidade para se desenvolver, para abrir os olhos para outras coisas, né? Dentro do próprio mercado, você vai desaparecer, né? Você vai ser substituído. Então, com certeza, cara, uma tendência é flexibilizar, juntar agências, né? Todo esse lance de fusão e aquisição. Isso aí, cara, grupos, né? Isso eu acho que a gente vai ver cada vez mais, porque essas pequenas... Que aconteceu um movimento, né, alguns anos atrás que foi um pouco diferente, né? Grandes agências, um profissional lá do alto escalão, C-level, saía para abrir uma agência menor focada num tipo de serviço, né? Bem especializada. Então, agora esses caras vão ter que voltar e se juntar para montar uma operação full service, senão eles vão ser substituídos. Eu imagino que esse seja meio caminho. Isso veio muito à tona, né? Porque hoje a gente tinha uma gama de agências muito focada em performance digital, né? Que a gente fala que é basicamente operar Google Ads, Meta Ads, né? Isso é até um mercado que vem se transformando, também influenciado por pessoas muito competentes, né? Como Pedro Sobral, por exemplo, que soube também enaltecer esse mercado, trazer essa cultura do apoio, de formar profissionais, né, nessa área. E aí saiu agora que os motores de ads, né, como, por exemplo, o do Meta, vão passar a operar por inteligência artificial, né? O que, segundo eles, vai ser muito mais eficiente, né? E aí essas agências começam a dar 2 passos para trás e tem que ter um olhar mais estratégico, né? Sem Porque senão dúvida. elas vão parar de existir, né? Se elas Sem forem dúvida. só operadoras de ads, né? Então, eu acho que realmente, assim, não sei se o full service em si, mas a palavra estratégia, né? Planejamento, análise, que são coisas muito humanas, né? São cada vez mais valiosas aí quando você consegue tangibilizar uma entrega, né? Relacionada a isso. Não, cara, e vou te falar, tá falando, a gente pegou, né, a Hero, ela nasce ali no começo do boom das redes sociais, né? Então já pegamos uma transformação do mercado muito grande, né, de agilidade, de, né, velocidade, então assim, de muita entrega, né, volume, porque, pô, quanto você demorava para
fazer um job, uma revista ali que saía a cada 15 dias, um mês, né? Você estava fazendo um negócio que é para sair todo dia, tem que sair uma coisa legal, diferente. Então a gente já pegou essa transformação, né? E agora a gente pega essa transformação da inteligência artificial. Então, assim, porra, até onde o negócio vai chegar e da onde que a gente vai para estar na frente, né? Exato. Olha, se você que está assistindo a gente é gestor de tráfego, faz marketing digital, eu entendo a sua aflição e a sua falta de dinheiro no bolso, né? Exato. Isso não dá dinheiro. Isso não dá dinheiro, tá? Isso não dá dinheiro. O que dá dinheiro na publicidade é você conseguir atender o seu cliente diante das demandas que você vai construindo, que você vai trazendo para ele. Vou dar um exemplo. Você começa com uma campanha de Google. Para você fazer uma campanha de Google, você precisa de uma landing page. Então você vai lá e constrói a landing page, ou um site, um hot site, o que for. Isso ganha escala e você consegue fazer com que seu cliente veja valor naquilo. Aí ele entende que ele precisa fazer uma promoção. E você não sabe fazer promoção. Você não sabe fazer regulamento, você não sabe inscrever isso. Vai ser sorteio, eu não sei como funciona. Aí entra alguém especializado nisso. O que aconteceu? Você cavou uma oportunidade que agora você não sabe como atender. E aí, na hora de ganhar dinheiro, você perde. Porque para fazer um cadastro de uma promoção, KV, toda uma régua de comunicação para divulgar essa promoção, você precisa de um planejamento. Mas você não sabe entregar isso. Você nunca fez. Então aí vem o nome agência, que faz o quê? Agencia. Então se você não sabe, você não tem parceiro neste momento para fazer tudo que você encontrou de oportunidade para o teu cliente, você vai atrás. Você traz ele para baixo do guarda-chuva. E no estilo private label, white label, chame do que você quiser, você leva para o cliente uma solução 360. Então é isso, a agência full service, normalmente ela tem uma equipe maior, mas ela não tem toda a equipe que eventualmente ela vai precisar. Então por isso a gente vai plugando squads para atender demandas eventuais que a gente mesmo provocou. Eu acho que é aí que está o dinheiro. Exato. E para quem é muito segmentado, é isso, é um risco muito grande você ter todos os seus ovos numa cesta só. Por quê? Porque pode vir uma mudança significativa no mercado em alguma ferramenta. Então, quando a gente fala do gestor de tráfego, a gente fala que ele opera 2 ferramentas, agora 3 com o TikTok, mas é o Google e o Meta. Se elas, por exemplo, mudam a dinâmica, como o Meta agora está promovendo, o Google já vem fazendo esse movimento também promovendo o ajuste da campanha, tudo via inteligência artificial, então deixando cada vez menos tarefas para o operador humano, né? E vendendo isso para o mercado também, você vai poder entrar lá e fazer, você não precisa de alguém para fazer, né? Eu mesmo vou fazer para você. Então, você vai perder o seu negócio. E se você é focado só em Google e Meta, você está se limitando mais ainda, né? Porque se você vai atender um escritório de arquitetura, o Pinterest pode ser muito interessante, né? Exato. E diversas outras redes sociais, diversos outros canais. Então, quando você foca em alguma vertical de negócio ou algum serviço, você está falando, você pode fazer esse cálculo, entrar num sistema de mapeamento de CNPJs e dizer, eu quero focar em indústria de alimentos. Quantas indústrias tem no país? Acabou, é aquele universo que você vai trabalhar. Eu atendo um tipo de empresa ou serviço. Procura o tamanho do universo. E você está preso àquilo. Agência full service, não. Exato. Então, E, cara, eu vou te falar, eu acho que assim, é isso, focar é maravilhoso. Não é... Mas é isso, você não pode focar em um só, né? Eu acho que é legal você ser especialista em algumas coisas, só que você não pode ser especialista numa coisa só. Eu acho que esse que é o grande lance, né? Você tem que saber um pouco de tudo, porque hoje é isso, a gente tá entendendo o tamanho do problema que a gente tá lidando. Inteligência artificial é solução ou é problema?
né? Então, pô, não sei, parece que a gente está resolvendo um monte de problema com ela, né? Mas será que é a solução de tudo? Eu, cara, falo que para mim é a comparação a inteligência artificial tá pro fogo, entendeu? Quando a humanidade descobriu o fogo, cara, a gente virou dependente do fogo. Hoje você não vive sem fogo. Você come, para comer, você cozinha o alimento, você toma banho quentinho, você, cara, precisa dele, você é refém do fogo hoje. E a inteligência artificial, cara, só para resumir, é um pouco isso, cara. A gente está se tornando cada vez mais dependente dela, porque é muito mais prático, porque ela tem resolvido os problemas mais rápido, por N motivos, né? E porque ela é surpreendente. Então, cara, a gente está indo para uma nova esfera da coisa, né? E você, como pessoa, né, e profissional, você está lidando com isso. Esse é o seu maior adversário. E aí, dentro dessa questão que a gente fala muito sobre a estratégia, sobre, né, quem vai apertar os botões dessa inteligência, né, veio lá em 2017, a gente já pensava, né, logicamente que não em inteligência artificial, mas num modelo, né, de como a gente fazer, né, algo estratégico para os nossos clientes, e a gente fez o nosso método, né? E aí, quem quer falar sobre o circuito virtuoso, o método full service da Hero? Olha, a gente não reinventou a roda. Na verdade, o que a gente fez, obviamente, além de estudar, né, nós somos pós-graduados nisso, nos especializamos em planejamento estratégico. Um abraço ao professor Júlio César Barbosa, né, nosso mestre, Marcelo Miyashita, sempre gosto de fazer as referências aos mestres. Mas a gente não inventou isso. Na verdade, a gente pegou o planejamento e colocou dentro de um fluxo corporativo. Ou seja, todas as metas elas são revistas por quarter, né? O tal do trimestre. Exato. Então, o que a gente fez? Vamos fazer um planejamento que caiba nesses períodos e que ele possa ser revisitado a cada mês para eventuais correções de rota ou para entender o quanto da meta, do objetivo foi cumprido naquele período. E, basicamente, o círculo virtuoso é isso, né? Então, por favor, os pais da criança podem continuar. É isso aí. E esses ciclos de 90 dias, pessoal, eles servem pra gente... Por que é circuito virtuoso, né? Ou círculo virtuoso, né? Porque a gente entra numa rota de sucesso. A cada 90 dias a gente testou iniciativas, né? Validou essas iniciativas e aquelas que são boas, a gente continua fazendo. A gente continua colocando gasolina, né, nessas iniciativas. E aquelas que não funcionaram, a gente, né, tira para trazer oxigênio para o planejamento, que são novas iniciativas. Então a gente fica sempre nessa rota do sucesso, que é trazer ideias para os clientes que funcionam, né? Através da análise de dados, a gente vai oxigenando ideias novas e mantendo as ideias que funcionam, que dão certo, as campanhas que foram as campanhas de sucesso ali no período dos 90 dias. E por que 90 dias? Porque é um período mínimo para a gente fazer a validação de qualquer iniciativa, né? Menos que isso, a gente tem problemas de mensuração de informação, né? E também o processo entre planejar, executar, colocar no ar, né? Validar e colher os dados, em menos de 90 dias a gente não consegue. Por isso que também o mercado, né, ele olha o retrato da empresa por quarter, né? Então a gente tem o quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4, né? E eu acho que a grande sacada da Hero foi exatamente isso, entender que as empresas funcionam por quarter e, em cima disso, trazer a metodologia, né, para os quarters, né? O que dá também para o cliente tempo também para a gente saber o que ele está planejando para aquele quarter, né? Porque os planejamentos deles são assim. Eu lembro, pô, nessa época aí, quando estava pensando na metodologia, como vai ser e tal, que foi isso, uma adaptação, né, da metodologia do funil de vendas, de outras metodologias, né, integrado ali muito com a experiência que a gente teve durante os anos passados, né?
Então, coisas que a gente já vinha fazendo, coisas que davam certo dentro do processo e tal, e muito esse olhar para os dados, né? Então, cara, como que a gente começa a ter um começo, meio e fim aqui para ter uma análise razoável para saber se continua ou se muda de rumo, né? Então, é isso. Ideias a gente sempre tem que ter, porque quando uma coisa vai para a rua e funciona, ela também tem o tempo de vida dela, né? Nada é infinito. Então, eu acho maravilhoso por conta disso. Hoje a gente, cara, eu ainda brigo ali com essa metodologia de tentar pensar em como melhorar e tal, porque, querendo ou não, 90 dias é muito pouco tempo e a gente vive nessa coisa da velocidade cada vez mais rápido e vem inteligência artificial em cima disso. Então, tipo, tudo pra ontem, tudo é rapidinho tal. Então, tipo, já tá rolando o movimento do desacelera, né, vamos mais devagar, calma. E eu acho que ainda vem muito nisso, né, num planejamento que a gente consegue ter um tempo, uma maturidade ali para poder avaliar, né, os resultados. Muito bom. E vocês acreditam que a nossa metodologia full service, ela é para qualquer empresa ou tem empresas que a gente tem um encaixe melhor? A metodologia full service cabe para qualquer empresa e para qualquer estratégia. É um planejamento totalmente modular. Ele pode ser focado em digital, em social, em performance, mas ele pode também abordar campanha de PDV, audiovisual, enfim. Então, é um planejamento que se adapta à realidade e objetivo do cliente. Então, não vejo... Por exemplo, lá na Hero nós temos, né? Varejo, né? Varejo, tem indústria, B2B, né? Alimento, indústria de alimentos, indústria startup, de fita adesiva, né? Startups, empresas de tecnologia, né? Quem mais? Personal branding. Personal branding também. Então, cabe para todo e qualquer negócio, né, para pessoal? Empresa, para eu acho que o grande lance é esse, né? A agência full service é o que eu falei no começo, né? Ela não deixa de ser um hub de soluções criativas, né? Então, tanto para a empresa que está começando, que precisa de uma marca, precisa de um storytelling, precisa de nome, precisa de site, né? Precisa se comunicar, lançar seus produtos, aparecer para o mercado, como uma marca que já tem 100 anos ali, 50 anos, que a gente fez a campanha do Andorinha, que é isso, a gente consegue transitar por todas as áreas. Basta o cliente também ter identificar quais são os problemas que precisam ser resolvidos, seja de marketing, seja comerciais, seja de saques, né? Entender quais problemas precisam ser resolvidos, como ele pode fazer isso lá dentro, e se ele não consegue fazer isso internamente, cara, ele precisa de um parceiro. E a agência full service, ela é essa parceira, né? E é legal você ter tocado nesse assunto, Ale, que eu queria, assim, para sintetizar, né, tudo que a gente falou, explicar um pouquinho de como funciona lá na Hero, né? Então, por exemplo, uma pessoa... Vamos lá, hein, comercial. Agora é a sua matéria, hein? Vamos lá. Uma pessoa que quer implementar a nossa metodologia full service dentro da empresa dela. Ela vai simplesmente chegar na Hero, vou contratar? Não é bem assim, né? Vai ter uma análise, vocês vão fazer diagnóstico, lá... doutor do marketing, Como ele é faz que o diagnóstico. doutor do marketing faz esse diagnóstico? Conta um pouquinho pra gente aí. Na verdade, a gente tem um pré-vendas chamado Mestre Hero, né? Aí. Que você pode acessar no site, conversar com ele, que ele vai te dar diversos insights para a tua realidade, tirar dúvidas e tal. A partir do momento que você entra em contato com a Hero, a gente vai entender o teu cenário, os seus problemas, né? Os desafios que você vem enfrentando, para aí a gente, a partir de um diagnóstico de mercado, observando os principais players do seu mercado, a gente entender quais são os melhores caminhos, né? Obviamente, a gente precisa olhar a grama do vizinho, né?
olhou a grama do vizinho, olhou o que você tem dentro do teu terreno, a gente vai lá e te apresenta o melhor cenário estratégico de desenho de comunicação e marketing. E aí, como isso é precificado em horas, e aí vem o grande triunfo de toda agência que quer ser full service do jeito correto, né? Existem agências full service cobrando por escopo e margeando o mercado, né? Se você for numa grande agência conversar com um CFO de um grande grupo, você vai entender que a precificação é feita através de horas. Então, aí você consegue dimensionar a equipe que você vai precisar para executar aquilo que você apresentou e colocar o cliente à disposição de eventuais novas necessidades e uma estimativa nova de horas excedentes, horas extras, o que você vai colocar no projeto para atender uma eventualidade, né? Então, é mais ou menos isso aí. É isso, né? Tem todo um estudo, né, para fazer a implementação correta da metodologia para que a gente possa ter sucesso na operação, né? Eu acho que um dos compromissos, né, da Hero e da estratégia, né, é que o objetivo do cliente seja alcançado, né? Então, acho que esse também é um trunfo, né, quando a gente fala de uma agência que sempre privilegia o planejamento, né? Ela vai modular toda a estratégia focada naquele objetivo. E pelo fato da gente ter essa questão das horas, a gente consegue ter flexibilidade, a tal da flexibilidade que a gente falou tanto aqui, tão importante num mercado que muda tanto o tempo inteiro. Agora existe níveis de maturidade do cliente. Com certeza. Tem aquele cliente que ele já tem uma experiência prévia com marketing e ele sabe exatamente o que ele precisa ou não precisa. Mas tem aquele cliente que chega com uma visão míope do objetivo. É isso que eu ia falar, cara. Tem dois tipos de problema, né? Os meus e os seus. Mas não, acho que tem assim dois tipos de problema, que são os problemas que você conhece e os problemas que você não conhece. Eu acho que dentro do diagnóstico do comercial, que eu acompanho muito ali de perto, sei que é isso, eles identificam muito esses problemas, né? Seja, a velocidade de carregamento do site, né? Seu formulário não está funcionando direito. Então, né, vai muito além disso. Mas ele trazer esse diagnóstico também para entender, né, de quem está de fora também quais são os problemas, porque é isso. O marketing ele vai trazer os problemas internos ali, o tanto que ele conhece também, que às vezes não conhece todos, né? Mas vai trazer os problemas que ele tem ali. Pô, o que eu preciso? Cara, hoje eu preciso de fazer embalagem. E assim, preciso rápido, não preciso ano que vem. Pô, hoje eu não estou satisfeito com as redes sociais e tal. Hoje, eu não tenho ninguém que faça feira para mim, né? Então, um cliente traz, né? Ele sabe que ele tem problema porque ele está procurando um parceiro, né? Ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe qual é o problema. Vou te dar um exemplo. Recentemente eu falei com uma gestora, uma diretora de um concorrente da Fini. E o objetivo dela era bater a Fini. Estudando a comunicação, o primeiro ponto que eu entendi é que não existia um problema de comunicação, existia um problema de distribuição. Não adianta você divulgar um produto que o cliente não encontra. Onde eu compro esse produto? Então, volta naquele ponto que você falou, que transcende a questão estratégica de comunicação, é uma questão estratégica de business, de negócio. E aí, tem produto que a estratégia é estar bem distribuído. Igual a Coca-Cola. Coca-Cola, a melhor estratégia de marketing dela é estar disponível em todos os pontos de venda. O resto é ser desejado, é querer, diante dos outros na gôndola. Então, aí é o benefício, e aí óbvio que eu puxo para o nosso lado, de ser publicitário, de você ser formado em publicidade. Isso é uma condição? Não. Mas é uma vantagem competitiva, porque você tem competências que transcendem a questão da comunicação e do marketing. A publicidade ela estuda o comportamento do consumidor, ela estuda percepção, e dentro disso estratégia. Né? Exato. Muito bom.
Meus amigos, falamos Clareou, hoje... deu pra... Ou deu teto preto também, não tem problema. A gente te ajuda, mano. Deu pra entender Não. Eu tô querendo fazer uma recapitulação aqui para quem chegou até aqui, né? Assistiu a gente até aqui. Então, nós falamos aqui sobre agência full service. Mas não basta somente ser uma agência full service. Tem que ter método e a Hero é uma dessas agências. E se você quiser saber mais sobre full service, acompanhe os perfis da Hero, acompanhe o perfil do Ale, o perfil do Lucas, o meu perfil, que a gente vai falar muito sobre a agência full service, as vantagens, né, de você contratar uma agência full service e acompanhe lá tudo que a gente faz para os nossos clientes, aquilo que a gente consegue também com os nossos planejamentos e os ciclos de 30 dias. Meus amigos, alguma consideração final aí? Me encontrar nas redes sociais, doutor do marketing, doutor do MKT, tá certo? Aí. E, meu amigo, você tá sem dinheiro, tá duro, né? Investiu tudo num curso de 30 mil reais de gestão de tráfego, eu sinto lhe dizer que isso é só o começo. Venda seu Corsa, né? E aplique em planejamento estratégico e aprenda a ter uma agência full service. Para de ser duro, meu amigo. Vamos ganhar dinheiro. É isso aí. É isso. Eu encerro finalizando que contratar uma agência full service não é custo, é investimento. É isso aí. A agência não é custo, é investimento. Eu falo muito isso também que o Ale falou. Pessoal, você que assiste a gente, que é nosso fã, tá por aí, ativa as notificações, balança o sininho ali, porque toda vez que tiver um episódio novo, você vai ser informado em primeira mão. Não esquece de seguir, de curtir esse vídeo, que pra gente é muito importante, dá aquela moral e faz com que a gente continue gravando nesses estúdios maravilhosos aqui de São Paulo. Valeu, pessoal! Esse foi o No Meio do Job!